Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Sala de Debate. Parceria comercial. Shopping China Rivera, o shopping dos importados. Della Páscoa Engenharia, há 29 anos transformando a cidade. KORS, em todo projeto e obra cabe um arquiteto. E Travel Mix, sua referência em turismo em Santa Maria. Olá, muito boa noite. Está no ar a segunda edição do Sala de Debate, ao vivo aqui pelos canais 526 e 26 da Claronet em Santa Maria e pela rádio CDN 93.5 FM. A partir de agora, eu, o jornalista Pablo Iglesias, junto com os convidados desta noite, te fazemos companhia até as 20 horas e 30 minutos com comentários e análises de assuntos da atualidade. 19 horas e 4 minutos, 22 graus é a temperatura em Santa Maria. Muito obrigado pela sua audiência nesta terça-feira, 15 de outubro de 2024, Dia do Professor. Terça que também foi chuvosa até o início dessa tarde, agora o tempo está firme, né? Hoje comigo estão aqui Valesca Berman Machado, diretora do Senac de Santa Maria, também a doutora em Engenharia Elétrica Luciane Neves, a engenheira civil Bruna Cassol, o empreendedor digital e especialista em inovação Tomás Capiotti, que estreia hoje aqui, seja muito bem-vindo, também a empresária do ramo da beleza e mentora estratégica de desenvolvimento pessoal, Ana Lídia Kipper, e a pró-reitora de extensão do Instituto Federal Farroupilha, Ângela Marinho. Bem-vindos. O Sala de Debate tem a produção da jornalista Tailine Manganelli e operações técnicas de Sandro Cidade na TV Diário e também de Marcelo Cabala na rádio CDN. Conheça o Demais Delivery, o clube de vantagens do assinante do Diário de Santa Maria. Com ele, você pode pedir nos melhores restaurantes da cidade e se você é assinante do Grupo Diário, ganha desconto em todos os pedidos sem limite de uso ou compra mínima. Para saber mais, acesse o site clubedemais.com.br ou também você pode escanear esse QR Code que aparece aí na sua tela. Vamos lá então, dar seguimento, continuidade, início no nosso programa de hoje com a nossa primeira pauta da noite, que não tinha como ser outra, né? Que é o 15 de outubro, Dia do Professor, a data escolhida então para homenagear esses professores né, no Brasil, data muito importante aí que a gente se volta para esses verdadeiros mestres. Boa noite a todos, vamos lá então. Quem puxa o debate? Bom, eu acredito que todos nós tenhamos um professor que fique no afago da nossa memória, né? E tenha gerado esse entusiasmo em relação a esse fazer, que eu não chamaria nem só de fazer, mas uma postura de vida. Eu acredito que quando a gente... E aí me coloco também como professora. Hoje não estou como docente, né? Nem como professora. Estou à frente de uma escola, então como uma diretora de escola, mas uma vez professora, a gente sempre... circula nesse mundo. E eu agora à tarde ainda conversava com os meus docentes lá do Senac Santa Maria
o quanto a educação transformadora é capaz de furar bolhas, criar novas realidades, criar novas expectativas, e o quanto o professor ele é protagonista dessa construção, né? A gente sabe que a educação ela cria novos espaços e dentre eles os debates que a gente vai trazer hoje, inclusive sobre o próprio empreendedorismo digital, né? A gente precisa desse olhar também, vindo dessa sala de aula, e o Senac como uma escola de educação profissional vai perpassar muito desse lugar também, então vamos costurar muitos dos assuntos aqui. E aí, ter um dia para celebrar tudo isso é muito importante, né? Porque o professor, ele não faz só um trabalho, ele faz uma doação do seu dia a dia, da sua construção, da sua energia, do seu propósito, né? Do grande ideal de vida. E eu acredito que seja nesse sentido que a grandiosidade do docente, do professor, venha nessa construção. Todas as profissões dependem de um antecessor professor, né? Todas as construções, todos os conhecimentos, eles são alicerçados em algum docente, algum professor que tenha cultivado essa curiosidade na gente. Eu acho que isso é praticamente mágico, assim, dentro de um viés poético, não só funcional, né? Da profissão que é permeada no dia, mas também dentro da construção cultural que se assemelha a esse dia a dia e essa construção da data, né? Eu acho que é muito bonito. Eu lembro de muitas professoras que me estimularam a ser uma ótima professora, seja no ensino primário lá, né, no fundamental, no médio, mas também na graduação, no mestrado, e grandes professores que acompanham a gente até hoje. Isso é bacana, assim, né? Já trabalhei com alguns professores meus, isso também é legal. Quando eu fui docente, professora substituta na UFSM, eu acabei trabalhando com alguns professores que tinham sido meus professores na graduação. Isso também foi uma troca muito potente, assim, o quanto a gente consegue se enxergar construindo. E a educação, ela vai conseguir fazer essa costura e isso, de fato, é um movimento muito interessante da vida, né? Eu aproveito aqui, né, o momento para dar parabéns, dar feliz Dia dos Professores a duas professoras muito especiais na minha vida que estão me assistindo, que são minhas tias Sônia e Cleni. E eu acredito que muito, né, do que a Valesca falou, eu estar nessa cadeira no Sala de Debate hoje vem muito do que eu aprendi com elas e, né, do que elas me ensinaram nessa trajetória profissional e pessoal delas. A minha alfabetização, ela começou antes da escola, com elas em casa, me ensinando a ler o Correio do Povo, que o meu avô assinava na época. E elas sempre, como professoras, né, elas sempre me incentivaram a estudar, a ter uma profissão, a procurar me desenvolver, a procurar fazer uma faculdade, a ler, a sempre não estar sossegada em parar de buscar conhecimento e ter a minha trajetória, ter a minha independência, né? E é muito isso, né? Se não fosse ter professores na nossa vida, na nossa trajetória, né? Nenhum de nós estaríamos aqui. E o quanto é importante essa questão da educação, né? De se ter educação, de se estimular isso nas pessoas, nas crianças, nos adolescentes, nos adultos, né? Cada vez mais, né? Que vem se perdendo a questão da leitura, do livro, do jornal. Eu tive muito isso e para mim fez muita diferença, né? Isso e o professor é a base de tudo, né? Então, nada mais justo do que esse dia para os professores. Vamos lá, professora Ângela Marinho. Boa noite, Pablo. Boa noite aos debatedores aqui do Sala de Debates, a todos os que nos ouvem, né? E, inicialmente, parabenizar todos os professores, os meus colegas da rede federal, os professores municipais, estaduais, da rede privada, enfim, né? Mas é importante, muito mais do que comemorar o dia 15 de outubro, né? A gente trazer para essa pauta outras questões que são igualmente relevantes, que digamos assim, a valorização do profissional professor, né? Não tão somente falando em questão de carreira, questão salarial, que também é extremamente importante. O professor é uma profissão igual a qualquer outra, né? Eu não vejo a profissão
a profissionalidade docente como vocação, missão, doação, eu vejo como algo que é um trabalho igual a tantos outros e que vai me permitir ou não viver com dignidade. Eu acho que isso é importante que a sociedade entenda, né? O quão importante é a figura desse profissional na formação de crianças, de adolescentes, jovens, adultos, né? Então, precisamos de professores igualmente bem valorizados e respeitados profissionalmente, né? Então, essa a questão, assim, muitas vezes as pessoas, algumas, né, ficam até meio envergonhadas, incomodadas de dizer que são professores ou que trabalham na rede estadual ou que, enfim, não estou fazendo assim nenhuma referência direta, mas estou trazendo fatos do dia a dia, né? Por quê? Porque as condições de trabalho são bastante precárias. E uma das coisas assim que eu acho que é importante a gente debater nesse dia é que também, sem fazer referência direta ao momento político que nós vivemos, né, a educação, os professores estão na pauta de qualquer debate político. E se a gente teoricamente falar com várias outras pessoas, também se fala no respeito aos professores. E por que a gente tem tantas dificuldades em relação a essa profissão? O Brasil, as pesquisas apontam, terá um apagão na formação de professores. Ninguém mais quer ser professor. E por que será que ninguém mais quer ser professor, né? Então, essa é uma questão. O que nós temos as licenciaturas, elas, a cada ano que passa, o número de concluintes desses cursos diminui significativamente. E isso não é no Rio Grande do Sul, não é aqui em Santa Maria, não é nas públicas, não é nas privadas. É em sentido geral, no Brasil, isso vem acontecendo. E alguns dados apontam que é pela desvalorização do profissional professor, que tem que trabalhar com salas 30, 40 estudantes, muitas vezes sem um ar-condicionado, sem um ventilador, enfim, né? Mas nós temos até na cidade escolas com problemas de infraestrutura. De trabalho, né? Então, assim, isso. E eu acho que a gente precisa refletir sobre isso, né? Porque eu particularmente, eu sou professora, eu tenho orgulho de dizer isso, não posso de forma alguma reclamar das minhas condições de trabalho, porque na rede federal temos uma infraestrutura muito boa, os institutos federais, assim, eles são exemplo de suas atividades finalísticas, ensino, pesquisa, extensão, laboratórios. Então, a gente não tem como dizer que está numa situação ruim. Mas a minha preocupação não é com o eu, professora, é com a categoria em sentido geral, né? Como estão os nossos colegas de município, eu não vou falar do município de Santa Maria, os professores municipais, os professores estaduais e tantos outros que a gente vê correndo de uma escola para outra, né? E tem muita gente que diz assim, ó, mas ele só dá aula. Parece que só dá aula é uma coisa assim, que tu chega lá e vou dar minha aula, não tem que planejar, não tem que fazer avaliação, eu não tenho que corrigir nada. A gente acaba somatizando, né, aquilo que os nossos estudantes trazem por vezes. Então, a gente realiza, assim,
uma tarefa bastante importante e acredito que a gente precisa refletir mais sobre isso, né? E também cobrar, assim, em sentido geral, sobre a importância dessa profissão, né? E a gente tem por hábito valorizar algumas e deixar outras de lado. Mas na pandemia, por exemplo, a gente pôde verificar a diferença que faz as escolas, os professores, o contato, né? Então, essas relações sociais que são estabelecidas, e o professor é esse mediador, eu acho que precisa ser repensada. E ao repensar essa questão da valorização, também repensar a questão do nosso fazer, né? Como que nós estamos desenvolvendo o nosso papel? Um papel mais colaborativo, um papel mais integrativo, de amorosidade entre as pessoas, ou aquela formação técnica pura, né? Então, acho que são algumas questões para a gente refletir para além desse dia 15, né? Como eu digo, assim, não é só no dia 15, é também no dia 15 de outubro que a gente comemora esse dia, assim como o Dia da Mulher, como o Dia da Criança, que ao longo dos tempos são datas que trazem, no seu sentido mais profundo, alguém que está à margem, né? Então, acho que a gente tem que resgatar tudo isso aí. Mas aí eu deixo aí para os colegas dizerem as suas perspectivas, as suas visões em relação à profissão e na visão de mãe, de colega, enfim, né? Todo Sim. mundo tem uma ligação com um professor. Nessa linha, duas coisas me chamaram a atenção no que tu estavas conversando. Eu ouvia essa semana ainda um comentário de acho que é um psicólogo. Ele comentou o seguinte: a gente não evolui por si só. Eu sozinha, isolada, né? A gente evolui, a gente se transforma, a gente cresce, a gente avalia nossos defeitos e qualidades quando a gente interage com as pessoas, né? Quando tem essa troca. Então, o papel ali do professor fazendo essa interligação entre diferentes pessoas dentro de uma sala de aula, provocando essa mudança, provocando a gente a pensar, né, a olhar o mundo com outros olhos, né? E aí eu trago uma situação também que me chamou muita atenção, porque o meu orientador de doutorado, ele é ucraniano. Ele veio para o Brasil como professor visitante e, na época, então, foi o meu orientador de doutorado. Hoje ele mora na Ucrânia, mora em Kiev, e manda com frequência fotos da cidade destruída pela guerra. As filhas tiveram que sair do país, ele e a esposa moram sozinhos agora no apartamento. E o que ele me falou agora no primeiro semestre desse ano? Luciane, nós estamos promovendo um seminário de energias renováveis e redes inteligentes, né? Redes elétricas inteligentes. E eu disse, mas como assim, professor? Vocês estão promovendo um congresso, um seminário, né? Sim, estamos promovendo. É online, vai ser online e vamos ter apresentações, porque a gente precisa manter o desenvolvimento da engenharia, no caso, que é o que ele trabalha, né? E os alunos, eles precisam ter uma continuidade, não importa se a guerra está ocorrendo, a vida, ela segue se desenvolvendo. E os professores puxam isso, né? E aí ele me colocou o seguinte: as cidades que estão sendo devastadas, eles estão fazendo na universidade projetos para que as cidades elas já renasçam com o viés de cidades inteligentes, né? Então, assim, o papel, né, transformador da educação, do pesquisador, do professor, né, que está na figura daquele pesquisador,
ele é absurdamente grande, né? Tanto que eu também estou aqui como docente em função desse professor que veio de lá, né? Também fugindo da época em que a Rússia foi dividida, né? Ele não tinha condições adequadas para lecionar lá e ele veio com a família para cá, né? E transformou o local aonde ele veio trabalhar, né? Então, o papel que a gente tem na sequência, né, como herança desses professores e profissionais, que dá para a gente, se a gente parar para pensar, todo mundo de fato tem, né, um professor no ensino fundamental, um professor no ensino médio, um professor no ensino superior que marcou a vida da gente, né? Então, o nosso papel ele é extremamente importante enquanto docentes, né? Então, eu também gostaria de parabenizar todos os professores na figura de um professor nosso da engenharia que hoje está aposentado, que é o professor Félix Farré, que foi o criador do grupo de pesquisa que eu trabalho, que foi meu orientador na iniciação científica e é o exemplo assim que a gente traz, né? Meu exemplo, né, na graduação foi ele, na pós-graduação foi esse professor ucraniano, né? E tenho certamente quem me inspirou a ser engenheira lá no ensino médio também. Né? Então é uma sequência. Legal. Deixa eu pegar esse gancho do teu professor da Ucrânia, né? Ele está promovendo um seminário online, né? E isso torna muito mais acessível a informação para todos. E pegando o contraste do que tu falou, eu acredito que se os professores não se reinventarem hoje com todas essas tecnologias, e depois a gente vai falar sobre startups, sobre as edutechs, de fato a gente vai acabar tendo até uma evasão da profissão, às vezes pela falta de valorização, reconhecimento, salário, pode ser o que seja, né? Então o professor geralmente é aquele que ensina, né? Diz isso o próprio dicionário e não necessariamente ele necessita ter um título, ele pode fazer isso de uma forma online. Hoje a gente tem todas as redes sociais com tanta gente dando aula e a gente tem que julgar talvez o mérito, se o conteúdo ele é relevante ou não, né? Mas na minha vida, enfim, sempre sou professor de MBA também, né? Enfim, mas eu paro para olhar para trás, assim, os grandes professores que eu vejo, que tive na minha vida e os que eu admiro, começa dentro de casa, geralmente, né? Eu lembro do meu pai me ensinando matemática e da minha mãe me ensinando o alfabeto, com umas negocinhos que eu tinha que pintar lá, as letras e tudo mais. Isso são umas memórias de infância. E também homenageando os professores do dia, eu gostaria de fazer uma homenagem para mim, o maior ícone, um herói nacional que a gente tem, talvez não tão valorizado quanto devesse, que se chama José Bonifácio. José Bonifácio, ele foi o tutor, naquela época se chamava tutor, não professor, do Dom Pedro II, quando ele era muito novo, né? E ele fez tanto pelo Brasil, José Bonifácio, que quando o Dom Pedro II ele se tornou imperador, Dom Pedro II chamou ele para ser o ministro da época, enfim, né? Que era através de um ministro único que era eleito, digamos assim. E eu acredito que o que foi feito pelo Brasil em cima da educação, da arte, enfim, em cima principalmente daquela época, a gente conseguiu crescer muito nos últimos 250 anos do que nos nossos primeiros 250 anos do Brasil, em função justamente de ter trazido cabeças pensantes para o Brasil, para a gente não vender apenas commodities, sim agregar valor dentro daquilo que a gente faz, né? Então, se for pegar e fazer um recorte histórico, desde aquela época que veio toda a corte portuguesa para cá, ali por 1800 e pouco, 1700 e pouco, quando chegaram no Brasil, não tinha escolas, não tinha hospitais, não tinham bancos, não tinha nada, né? Tinham apenas moinhos de cana-de-açúcar e exploravam o ouro do Brasil, enfim, mas ainda mesmo assim se vendia muita commodity e não agregava valor. E o papel da educação, se a gente for analisar, uma das universidades mais antigas do Brasil é o FOP, Universidade de Ouro Preto, né? Muito desenvolvida em Ouro Preto, porque naquela época a gente teve a corrida do ouro e precisava fazer o quê? Ter mão de obra qualificada. E através de como? Tendo professores, conseguindo treinar todas aquelas pessoas para que se conseguisse colocar a mão de obra qualificada dentro do nosso Brasil, né? Então, acho que se a gente for fazer recortes assim, históricos, né, olhando para trás, olhando para o presente e olhando para frente, tem muitos desafios, porque a educação ela é talvez o calcanhar de Aquiles de uma geração, de uma população, e é o legado do país. E aí, como a gente pensa a educação, que professores vão ensinar os nossos filhos, eu acho que é uma coisa que eu ainda não tenho filho, mas eu me preocupo muito,
Tu colocar uma criança no mundo hoje é muito perigoso, inclusive, quando ela sai de casa, porque tu não sabe o que ela está sendo ensinada na escola, enfim, as questões depois ideológicas, que eu acho que o professor não tem papel disso, ele tem que ensinar os dois lados e não tender a um, né? Então, eu acho que assim, não só no Brasil, tá? Eu morei muito tempo na Itália, morei em outros países, passei lá do lado da Ucrânia também. Em todos os lugares está acontecendo esse movimento educacional que ele acaba se tornando um desafio para a população, né? Em função justamente de diretrizes. Tem uma nona lá na Itália, que é uma senhora que tem uns 90 anos, e ela é uma influenciadora do Instagram que ensina a fazer receitas. A gente pode chamar ela de professora? Quantas outras, assim, pessoas, né, ensinando... E ela ensina com aquele jeito super italianão dela, falando em italiano, enfim, ensinando a fazer uma pasta e tudo mais, enfim. Eu vejo que ela é uma professora, eu vejo que meus pais são professores sem ter o diploma. Eu fui professor através de mentorias ou de próprias salas de aula nos MBAs. E professor é aquele que vai ensinar algo de valor para outras pessoas. Eu acredito assim, né? E esse é o desafio, eu acho, da nossa geração, que tem vários desafios, mas um deles principal é a educação. Mas que legal, né? Quem é que não lembra da sua primeira professora, né? Hoje eu tava lembrando, ela é viva ainda, eu mandei mensagem. Disse, hoje é um dia que eu lembro de ti sempre, né? E, enfim, eu sou neto de professora, sou sobrinho de professora, sou filho de professora, né? Então, hoje o meu abraço especial vai lá pra Fronteira Oeste, vai lá pra Itaqui, pessoal que tá nos acompanhando. Minha mãe, professora Jaqueline Cabral, né? Minha professora de vida e a minha professora preferida. Um beijo, saudades, faz uns 3 meses que eu não vejo ela. Então é isso. 19h29, vamos para o nosso primeiro intervalo. Nós já voltamos. Estamos apresentando Sala de Debate. Redomos é uma empresa especializada em portaria remota e sistema de controle de acessos. Nossa inteligência em segurança é referência em controle e gerenciamento à distância de condomínio e empresas. Utilizando de um sistema integrado e interativo para proporcionar maior segurança e controle aos seus clientes. Nosso mix de serviços é amplo e completo. Controle em registros de entrada e saída, aumento da segurança, capacitação de equipes, suporte disponível 24 horas e muito mais. Agende uma visita e saiba como podemos te ajudar, tornando seu dia a dia mais prático e seguro. A Facas Coqueiro, com mais de um século de história, é uma renomada fábrica de facas, facões, cutelos, chairas e espetos, com forte vínculo às tradições gaúchas. Presente em todos os estados brasileiros e exportando para os países do Mercosul, a empresa combina habilidades artesanais com alta tecnologia, oferecendo 242 modelos de produtos, demonstrando seu principal ponto forte, a adaptabilidade. Está cada vez mais crescendo através dos diagnósticos permanentes daquilo que a clientela brasileira quer de uma cutelaria de nome, como é a Coqueiro. Além dos vendedores espalhados por todo o território nacional, a empresa apresenta um belo showroom na sede de sua fábrica, na Rua Padre Domingos Nostro, em Arroio Grande, Santa Maria. Facas Coqueiro, a alma do gaúcho na têmpera do aço. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha
Escolha Unicred. Pra você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com um médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade pra você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Retornamos com Sala de Debate. Parceria comercial. Shopping China Rivera, o shopping dos importados. De La Páscoa Engenharia, há 29 anos transformando a cidade. KRS, em todo projeto e obra cabe um arquiteto. E Travel Mix, sua referência em turismo em Santa Maria. Olá, estamos de volta com o Sala de Debate, segunda edição ao vivo aqui pelos canais 26 e 526 da Claro Net em Santa Maria e também na rádio CDN 93.5 FM. O Sala de Debate tem a produção da jornalista Tailine Manganelli e as operações técnicas de Sandro Cidade na TV Diário de Marcelo Cabala na rádio CDN. 19 horas e 33 minutos, 21 graus é a temperatura em Santa Maria. E nós seguimos por aqui com as análises e comentários de assuntos da atualidade com os nossos debatedores de hoje que estão conosco aqui nos estúdios do Grupo Diário em Camobi. Hoje conosco, então, está a Valesca Berman Machado, diretora do SENAC de Santa Maria, também a doutora em Engenharia Elétrica Luciane Neves, a engenheira civil Bruna Cassol, o empreendedor digital e especialista em inovação Tomás Capiotti, a empresária do ramo da beleza e mentora estratégica de desenvolvimento pessoal Ana Lídia Kipper e a pró-reitora de extensão do Instituto Federal Farroupilha, Ângela Marinho. A nossa segunda pauta é sobre o reajuste do pedágio da RSC 287, que foi anunciado na terça-feira da semana passada, inclusive numa audiência pública da Agergues, e também a condição das estradas da nossa região após as enchentes de maio. Esse reajuste aí foi bem polêmico, porque ele propôs um valor novo aí, que no início era de R$ 4,97, foi arredondado para R$ 5,00 e foi reajustado num valor muito acima da inflação, trazendo um novo cenário, uma nova realidade para quem precisa viajar no trecho a partir de Santa Maria até Tabaí pela RSC 287. Polêmico, né? Polêmico. Eu trouxe esse assunto porque estava lendo no jornal hoje, inclusive, e acho válido, né? As pessoas em si, a comunidade em si, demorou um pouco para se acordar e ver o impacto que o aumento do pedágio traria. Não só econômico, uma das coisas que me chamou mais atenção, eu fui para Porto Alegre nesse final de semana e o que me chamou a atenção é que eu gastei R$ 40 em pedágio para ir e R$ 40 em pedágio para voltar só para conseguir sair de Santa Maria e chegar em Porto Alegre. Né? O que já torna, se tu for ver uma simples viagem a passeio, né, tu já tem um custo. Mas além desse custo, a justificativa do aumento do pedágio, que é para cobrir um rombo que obras mal feitas da EGR causaram na concessão anterior. Então, um dos motivos do aumento desse pedágio é para cobrir este valor, que é, se eu não me engano, 46 bilhões ou milhões, alguma coisa nesse sentido. O que começa é um absurdo, na minha opinião, porque a gente não tem que estar pagando por uma... A gente não tem culpa e está pagando por uma situação de obras mal feitas da concessão anterior ou porque eles têm que cobrir. A partir do momento que se abraça, né, esta concessão, de que se começa, né, nessa gestão,
tu tem que, no mínimo, saber o que tu está pegando para si, né? E contemplando. E aí, agora, querer colocar que nós, cidadãos, né, vamos cobrir esse custo com as pessoas que estão utilizando o pedágio. Para começar, eu acho isso um absurdo. E aí a gente vem, né, de que entre Santa Maria e Porto Alegre nós temos vários trechos que foram devastados pelas enchentes. Temos muitos desvios, temos muitas pontes... Ponte móvel, né? Ponte móvel. E o que eu percebi? Né? Tudo bem, eu fui no final de semana, feriado e tudo mais. Mas tu não se vê grandes movimentações de obras de recuperação. Né? Aquele ditado, né, que a gente brinca do provisório que vai se tornar permanente. Né? Os desvios provisórios que talvez vão ser provisórios durante 1, 2, 3 anos, porque não se vê obra. Então, aonde está indo o dinheiro do nosso pedágio, se para ir para a capital do estado, a gente passa por diversos desvios, por diversos trechos ruins, e não se vê uma movimentação ou um retorno, né? Estamos em projeto, estamos em licitação, né? Uma rodovia pedagiada, nós estamos pagando para andar nessa rodovia. E cadê o retorno, né? Cadê as melhorias dela num todo? Então, estamos pagando para quê? E ainda agora estamos pagando a mais para quê? Né? Eu concordo com a Bruna. É uma questão desse debater mesmo, porque são direitos, né, que nós temos e a gente precisa ir atrás. Sabe que o que mais me admira, até antes mesmo... Ana Lídia, só pediu de se aproximar um pouquinho do microfone, isso. Obrigado. Até antes mesmo das enchentes, nós já não tínhamos estradas de qualidade. Gente, eu lembro que quando eles iniciaram o processo aqui de duplicação das estradas, em pouco tempo, gente, não deu um ano, eles estavam retirando o que eles tinham feito e refazendo tudo aquilo. Tá, mas qual a necessidade? Cadê o projeto? Cadê né, o que buscam quando trazem algo para ser feito? Então, é dinheiro botado fora, é dinheiro nosso, né? Porque, querendo ou não, a gente paga por isso. E eu viajo bastante, tô sempre na estrada, até perco as contas de quanto eu gasto com pedágio. Gasto bastante. E sem ter... E não é só o pedágio, né, gente? É os impostos no geral, né? Porque nós temos impostos na gasolina, que tá aumentando cada vez mais. E aonde vai, né? A gente precisa debater, sim. É um assunto que me intriga também. E então eu acho que a gente precisa fazer também alguma coisa por isso, né? Trazer não só... E as filas quilométricas no pedágio. A gente não tem todo o tempo do mundo. Daí tu passa em vários pedágios e perde horas. Tipo assim, desde que tem os pedágios, eu perco meia hora na estrada. Meia hora a mais, né, na estrada. Num trecho que antes eu fazia em 2 horas, agora eu levo 2 horas e meia, às vezes até mais. E isso é tempo, né? Para quem tá toda semana, toda hora. Tem pessoas que trafegam todos os dias. Pessoal que vai para faculdades, né? Que precisa estar nesse trajeto. Então, é algo que precisa, sim, ser debatido. Eu acho que essa é uma questão de educação. É uma questão de formação. Se nós tivéssemos, assim... cidadãos absolutamente críticos, possivelmente nós já teríamos cobrado, né, dos nossos governantes uma postura em relação a isso, porque as estradas elas passaram a ser privatizadas, né? Houve uma concessão, assim como tantas outras concessões. E nós, cidadãos, continuamos pagando tudo de forma duplicada. Constitucionalmente, nós temos o direito de ir e vir. Só que em muitos locais, se tu não pagares pelo pedágio, tu não vai. Não tem essa via alternativa. Porque tem que ter uma via alternativa e a pedagiada. Nós temos só a pedagiada. E mesmo esta pedagiada, ela está em péssimas condições.
essa ponte aqui próximo de Santa Maria. Gente, esses dias eu fiquei 1 hora ali parada. Né? Exato. Com sorte, fica as meia hora. Com sorte. 1 hora muita sorte. Daí tem que ir pelo desvio e quem não sabe. E estamos falando da principal ligação com a capital, Santa né? Maria, exato. Então, quantos negócios são, né, prejudicados com isso? Atendimentos de saúde. E aí, muitas coisas. Exatamente. Então, assim, ó, é uma questão de educação, é uma questão de formação, é uma questão de honestidade. Honestidade. Responsabilidade. Porque em países sérios se faz uma obra e essa obra dura 20, 30, 40, 50, 100 anos e enfrentam furacões, enchentes, etc. Aqui não, se faz uma ponte agora porque veio uma enchente e levou a anterior que fazia 5 anos que tinha sido construído. Como assim? Nós temos um exemplo, né? A ponte que liga aqui Santa Maria e São Vicente do Sul. Faz pouco tempo que ela foi construída. Tiraram o aterro, veio essa nova enchente e levou. Gente, é o nosso dinheiro, são os nossos impostos. E nós pagamos tudo duplicado, né? A educação é pública, mas muitos vão para a privada. Então, 2 tipos, né? Saúde. Temos o SUS, sim. E felizmente temos, né? Porque muitas pessoas precisam. Mas uma boa parte tem os seus planos de saúde. Porque se não tiver o seu plano de saúde, morre na fila. E tantas outras questões, água, luz. E aí, a gente fica ali, né? Na passividade. Então, eu acho que realmente é uma questão de educação, uma questão de formação. Eu acho que a gente precisa, sim, rever algumas posturas e cobrar dos nossos governantes, dos nossos políticos que fazem essas concessões, que fazem essas privatizações. Assim como a honestidade de quem ganha a concessão, né? Porque são outras questões que estão aí permeando essa questão toda do pedágio. E é gritante. A estrada aqui do Rio Grande do Sul, ela é gritantemente de baixa qualidade comparado com os outros estados. Exato. A gente passa para Santa Catarina, a gente já tem estradas de melhor qualidade, a gente chega no Paraná, as estradas são muito melhores, os países vizinhos, né? Todo mundo fala, a estrada na Argentina é uma estrada boa. E as nossas são péssimas. São estradas que não são duplicadas, né? É um risco absurdo que a gente corre numa estrada aqui no Rio Grande do Sul. A gente compete, né, no sentido de espaço com caminhões, com toda a carga que é transportada, né, com estradas que não são duplicadas. Então, os pedágios, eles estão cada vez com menos atendentes, né? A tendência, eu acho, que é justamente para forçar que todos tenham uma tag para poder passar e ser lida e justamente o pedágio não precisar pagar as pessoas que estão ali, né? Então, é reduzido a quantidade de pessoas que atendem, se demora bastante, né? Principalmente nesse pedágio aqui de Santa Maria, uma coisa vergonhosa, porque ele liga ao Recanto Maestro, então final de semana a gente fica ali muito tempo esperando na fila, se não tem uma tag, né? Para poder passar automaticamente. Na Serra, a gente tem alguns pedágios já automáticos, né? A gente só passa embaixo do pedágio e ele faz a leitura, eu tenho que saber que fiz essa passagem e tem um tempo, né? Se não me engano, são 2 semanas que eu tenho para entrar no sistema e fazer o pagamento automaticamente. Isso já aconteceu. As obras, elas estão ocorrendo, mas num ritmo, no meu ponto de vista, lento e inaceitavelmente quase lento. Meio ano, né? Foi em maio que aconteceu isso aí. Lá em Caxias do Sul, naquela região ali, Lajeado, que foi devastada, absolutamente devastada, a gente já tem coisas muito mais avançadas lá do que essa nossa região aqui. Então, essa nossa região, que é o centro do estado, como vocês colocaram, né? Um hospital que precisa, que faça uma concentração de pessoas da fronteira até aqui e daqui para Porto Alegre, essa região não tem uma priorização, né, em relação a esse transporte,
E, sobretudo, assim, são pedágios, são concessões de 30 anos. Né? E aí eu entro na área que eu atuo. São concessões de 30 anos que em nenhum momento foi dito no edital que deveria haver um estudo sobre a mobilidade elétrica, né, nessas estradas. Santa Maria hoje tem briga de Uber com carro elétrico. Santa Maria hoje tem grupos com discussões acaloradas, onde o pessoal diz, olha, eu queria me deslocar para Porto Alegre, mas eu não tenho uma infraestrutura 100% para chegar lá. A única ainda que tem daqui a Porto Alegre é que a gente instalou em Santa Cruz do Sul via projeto. Né? Uma rede rápida. E é uma nova necessidade, né? Um eletroposto rápido. Apresenta. Você vai fazer uma concessão 30 anos à frente. E não vai prever com isso. Países que já daqui a 2, 3 anos já estão dizendo que não vão mais vender carro elétrico. O Brasil com uma quantidade grande de carro elétrico. Santa Maria com concessionária vendendo carro elétrico assim, com uma quantidade muito grande. E nós não temos essa previsão. Em 30 anos, quem concedeu ali não previu isso, né? Então, são coisas que têm que ser pensadas. Como que a gente vai inserir nessas concessões todas essas inovações? E não só inovação para cobrar, porque a inovação para cobrar vem tag, vem leitura automática, né? Wi-Fi e tal. E a infraestrutura toda que a gente precisa nesses pontos, né? Modelos de negócio, você pode ter até uma farmácia ali no meio da estrada. Então, são tantas coisas que a gente pode utilizar, né? Desde que seja previsto. Então, isso passa pela educação, passa pelos governantes, passa por uma governança, né? Que não é vista. Com certeza. E aí, seguimos com o debate, temos 10 minutos ainda. 11. 11 minutos especificamente. Não, mas falando sobre essa questão, assim, o que eu percebo bastante, que por mais que façam os asfaltos, né, que eles fazem o projeto, criam o projeto ali, fazem o serviço, mas, gente, dá 1 semana, 2 semanas e o asfalto está destruído novamente. Onde que está esse material também de qualidade? Aí você citou, né, essa questão do pessoal que faz esse serviço, que leva esse serviço no geral. É uma vergonha. Eu caí nas enchentes, em buracos com o meu carro, que arranquei toda a parte de baixo do meu carro. Imagina, isso coloca em risco a vida de quantas pessoas também. Não é só uma questão de dinheiro, entendeu? É risco de vida que eles estão trazendo. Eu ontem passei lá ali no posto policial e eles fizeram aquele desvio. Aí a gente brincou, né? Não, o desvio que eles fizeram em 2, 3 dias é melhor do que o asfalto que construíram há anos, né? E é real, gente. Tá lá. Já passou, já teve várias outras chuvas fortes e tá lá aquele desvio feito. Por quê? A gente se questiona o porquê, né? Quem que vai responder isso? Quem nos responde isso, né? Então, é uma incógnita e eu acho que é de suma importância, sim, a gente debater sempre nesse ponto, né? Eu sempre volto à questão, assim, mais estruturante, porque aquilo que os olhos veem tá ali, tá dito, não precisa muitas provas. Então, é isso que nós temos. Pedágios caros, rodovias em péssimas condições. E tantas outras questões, né? Mas, no meu entendimento, nós temos questões estruturantes aí, que são relacionadas à formação dessas pessoas, dos gestores, enfim. Né? Até mesmo das escolhas, né? Desses gestores. Exatamente, dessas escolhas. Começa nas escolhas. Porque tudo é uma questão, assim, cultural. E que precisa ser mudada, e eu não vejo como mudar essas questões culturais, senão pela educação, e começando lá na educação infantil, finalizando lá na educação superior, que é a questão do povo brasileiro deixar de querer levar vantagem em tudo. E aí as concessionárias, né? Essas questões, essas empresas que cumprir, né? Que ganham as concessões, né? Cumprirem com que cumprirem,
com aquilo que foram contratadas, enfim, né? Mas eu vejo que é assim, ó, eu vou ficar lá 30 anos e depois eu vou ganhar muito e saio de lá e deixo para outro alguém. Aí o que faz o Estado com o nosso dinheiro, né? Dá concessão, arruma tudo de novo e dá a concessão para outra empresa. E assim nós vamos indo. E eu acho que daí a gente acaba sempre perdendo, né? Então, eu acho que é uma questão de educação e também, assim, ó, a formação dessas pessoas. Tu falaste ali na questão da evolução tecnológica, da educação, eu acho tudo isso extremamente valioso, né? Considero mesmo, acho que a gente tem que acompanhar a evolução, só que a gente tem que acompanhar a evolução de uma forma não nem 8 nem 80, né? E aí tem muita educação feita de uma forma rápida, muita formação feita rápido, muito diploma EAD. Eu não sou contra a educação à distância, não sou, mas é aquela coisa assim, ó, tem muita gente que não sabe a diferença de um piso para outro, de um tijolo para outro, porque fez lá um curso rápido, enfim, né? E aí, um pouco mais são essas pessoas aí que estão construindo pontes e etc, etc, etc. Que não tem nem noção, né? Assim como edifícios, que caem todo dia, a gente não sabe por quê, e aviões que são mantidos de forma que não deveria, e tem sido cada vez mais recorrente essas coisas. Então, eu acho que talvez pensar sobre a qualidade, de fato, disso, porque é assim, né? O profissional lá fez um cursinho rápido de 20 horas, 60 horas, 2.000 horas, ok. Ah, tá, profissional daquela área, tudo bem. Agora, por exemplo, nós ficamos doentes, nós não vamos no médico que foi formado à distância e nem nunca tocou num osso, numa pele. Então, assim, às vezes a gente precisa de uma coisa muito gritante para a gente se dar conta das diferenças. E eu enfatizo, eu não sou contra, mas a gente tem que saber dosar essa formação. As pessoas têm que ter um conhecimento mínimo, técnico, sobre tudo para poder agir adequadamente e a gente evitar essas questões aí que a gente tem visto, né? Mas é o que a gente estava comentando no intervalo também sobre essa questão de responsabilidade e o respeito também, né? Começa aí também, porque nós estamos também vindo com uma geração que perdeu um pouco desse respeito, dessa vontade de trabalhar também, tem tudo isso, né? Eu vejo que a geração da minha idade, para mais velhos, assim, as pessoas mais velhas, elas têm uma responsabilidade maior, compromisso maior com as coisas. E isso é uma coisa que essa geração também está deixando a desejar. Tanto que a gente estava comentando, né, sobre que eu trouxe para vocês da sala de aula, que a minha filha reclama muito, que os colegas não respeitam os professores. Começa por aí. Se não respeitam o professor, que é a autoridade maior dentro de uma sala de aula, capaz que vai ter condições de respeitar e contribuir para algo no futuro, né? São gerações que estão vindo. E não é só a idade dela, né? Eu percebo, assim, que tem muita gente que tá aí no mercado e que não tem essa responsabilidade. Vou fazer por fazer e tá tudo bem. Então, é uma questão que tem que ser trabalhada desde de berço, como eu digo, desde dentro de casa, né? De repente, com as novas gerações que estão vindo, precisa ser trabalhada e citada também, dar ênfase também, porque é de suma importância para o nosso futuro, né, gente? Para as pessoas que vão vir aí. Tá certo. Mais alguma colocação sobre? Eu acredito que os nossos assuntos acabam sendo convergentes, né, em algumas questões, e isso vai fazer toda a nossa construção cultural que a sociedade perpassa, né? E quando a gente olha nessa visão compassiva que é construído, talvez, esse olhar
do professor, como a Ângela trouxe, a gente vai conseguir entender, talvez, esse não questionamento que nós temos por parte da gente enquanto cidadão, né? Porque a gente enxerga a educação, talvez, com um olhar um pouco técnico, mas ela perpassa, em absoluto, a visão cidadã, né? Que um professor também tem. Então, essa valorização do docente também perpassa esse lugar. Eu, de fato, trabalho num lugar extremamente privilegiado, porque o Senac traz essa valorização. Ontem a gente teve um momento, hoje a gente teve um momento, e aí, como a Ângela trouxe, não é só o dia 15, dia 15 é o dia da gente lembrar e ter o dia dessa celebração, mas essa valorização tem que ser do 1º de janeiro ao 31 de dezembro, né? Porque senão se esvazia a coerência dessa construção total. E quando a gente olha esses movimentos de comodidade com esses questionamentos, com a não entrega e não responsabilidade desse lugar de quem faz, né? Porque aí a gente tem vários agentes envolvidos, tem as empresas, né, que a gente precisa debater o quanto se olha sobre esses regramentos, né? A gente tem as pessoas que realizam esse fazer, que também têm conhecimentos, que também são perpassados pela educação. A gente tem os cidadãos que, assim como nós, né? Nós somos parte disso e me coloco também nessa construção, que precisamos também ser questionadores e interessados disso. Não só uma crítica pela crítica, mas também entender, ler e perceber em que a gente está inserido, abarcado, né? Porque também não adianta a gente criticar e não ter o conhecimento. Se esvazia o debate, né? Então, esse entendimento de nós como seres humanos e cidadãos políticos, né? Construtores de outros futuros. Tu trouxeste a tua filha, né? Ontem a gente também teve festa da família, que a gente tem esse movimento no Senac, né? No sistema, não só Senac, Sesc, Senac também. E aí o meu filho de 6 meses estava lá, e aí a gente pensando, eu coloquei ele pra brincar, de brincadeira, ele sentado na minha cadeira, e tirei uma fotinho. E aí a gente fica pensando, pô, que futuro vão ter essas pessoas nesses lugares? E a gente tem que olhar para isso sobre esse locus do todo. Sim, a gente tem que se incomodar com a maneira com que que nos é imposta essa construção, mas a gente tem que se incomodar um pouquinho mais sobre a maneira com que a gente constrói essa cultura de fato, para além não só da questão imediata, né? Mas a questão total do que envolve tudo isso, né? Um conformismo, uma cultura fast, né? Que é o TikTok que nos traz hoje. O quanto isso nos mune de uma falaciosa cultura dentro de uma questão de entendimento do todo, que na verdade se esvazia, porque os jovens não têm entendimento do todo, né? E ao mesmo tempo eles têm acesso a muita coisa que traz para eles uma retórica de argumentação que parece que sim, eles sabem. Então, a gente vive um pouco dessa dualidade de entendimento do que é posto no dia a dia como um conhecimento de larga escala pela internet, mas também, em contraponto disso, uma construção cultural que nos esvazia enquanto coletivo. Então, que bom que a gente tenha docentes, né? Professores que se empenhem nisso, e eu, como educadora, sendo diretora de uma educação, de uma escola, me coloco todos os dias nessa construção, assim, de motivação dos meus próprios docentes, de uma automotivação também, sabendo da responsabilidade que nós, como formadores de opinião e formadores de cidadãos, temos, né? Então, que bom que a gente está debatendo, né? Mas que tomara que a gente se desconforte o tanto que consigamos ter algumas ações, mas também relembrando a responsabilidade que a gente tem enquanto cidadãos, não só eu como uma gestora de educação, mas também como uma cidadã comum que perpassa e me motiva nessa construção. E tu falaste uma coisa muito interessante, né? Nós temos a tendência a criticar, a jogar a pedra em quem está na vitrine, a fazer a crítica, a culpa é do outro, né? Então, eu tiro de mim a responsabilidade dos meus atos e jogo para quem aparecer na minha frente, né? A culpa é do vizinho, a culpa é da professora, a culpa é do prefeito, a culpa é do médico, é do dono da loja, enfim, não interessa quem. Então, os outros são os culpados. E eu gosto sempre de fazer o inverso, né? Qual é a minha
parcela de responsabilidade nessa situação. O que eu deixei de fazer? O que eu deveria ter feito e não fiz para que eu esteja vivendo o que nós estamos vivendo hoje? E aí, né, eu acho que tem muita coisa que passa pela educação, inclusive a formal, lá na escola, principalmente, mas também essa educação de casa, a educação não formal, enfim. Mas é muito interessante a gente fazer o processo inverso, né? Em vez de colocar a culpa, de criticar, fazer realmente, não uma falácia, um discurso raso. Por que isso está acontecendo? De quem que a gente tem que cobrar? Por que a gente tem que cobrar? Mas não assim, apontar o dedo e a gente só fazer porque a nossa parte. Repassar a culpa e pronto, eu tô ótimo. Olha, eu sou um cidadão super de boa, tô com meu CPF limpo, pago os meus impostos. Mas e na licenciosidade, o que eu tô fazendo? Né? Tô consentindo com tudo isso? Tá certo, vamos para mais um intervalo. Nós já voltamos. Estamos apresentando Sala de Debate. É uma empresa especializada em portaria remota e sistema de controle de acessos. Nossa inteligência em segurança é referência em controle e gerenciamento à distância de condomínio e empresas. Utilizando de um sistema integrado e interativo para proporcionar maior segurança e controle aos seus clientes. Nosso mix de serviços é amplo e completo. Controle em registros de entrada e saída, aumento da segurança, capacitação de equipes, suporte disponível 24 horas e muito mais. Agende uma visita e saiba como podemos te ajudar, tornando seu dia a dia mais prático e seguro. A Facas Coqueiro, com mais de um século de história, é uma renomada fábrica de facas, facões, cutelos, chairas e espetos, com forte vínculo às tradições gaúchas. Presente em todos os estados brasileiros e exportando para os países do Mercosul, a empresa combina habilidades artesanais com alta tecnologia, oferecendo 242 modelos de produtos, demonstrando seu principal ponto forte, a adaptabilidade. Está cada vez mais crescendo através dos diagnósticos permanentes daquilo que a clientela brasileira quer de uma cutelaria de nome, como é a Coqueiro. Além dos vendedores espalhados por todo o território nacional, a empresa apresenta um belo showroom na sede de sua fábrica, na Rua Padre Domingos Nostro, em Arroio Grande, Santa Maria. Facas Coqueiro, a alma do gaúcho na têmpera do aço. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Pra você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com o médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade pra você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais.
Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Retornamos com Sala de Debate. Parceria comercial. Shopping China Rivera, o shopping dos importados. De La Páscoa Engenharia, há 29 anos transformando a cidade. KORS, em todo projeto e obra cabe um arquiteto. E Travel Mix, sua referência em turismo em Santa Maria. Olá, estamos de volta com o último bloco do Sala de Debate, segunda edição ao vivo aqui pelos canais 26 e 526 da Claronet em Santa Maria e também ao vivo pela rádio CDN 93.5 FM. 20 horas e 7 minutos, 21 graus é a temperatura em Santa Maria. O nosso programa tem a produção da jornalista Tailine Manganelli e operações técnicas de Sandro Cidade na TV Diário e também de Marcelo Cabala na rádio CDN. Vamos ver o que vai ser o destaque na edição impressa do Diário de Santa Maria de amanhã? Muito bem, você vê aí na tela a nossa manchete, destaque do nosso colunista e editor Denis Olim. O preço da gasolina na região apresenta estabilidade nos últimos 2 meses. O litro do produto mais em conta pode ser encontrado a R$ 5,63 em Santa Maria e o mais caro a R$ 6,99. Na reportagem você confere a lista dos valores em 16 municípios aqui da região central do estado, conforme pesquisa do aplicativo Menor Preço. Também destaque ali de cima da nossa capa que as lojas estão divididas nas decorações, né? Um pouco é Dia das Bruxas, Halloween, e outro pouco é Natal. Então quem está circulando pelo comércio de Santa Maria está percebendo aí essa divisão, né? nas decorações aí das lojas. Também outros destaques ali, destaque policial: homem de 51 anos é preso por contrabando de agrotóxicos em Rosário do Sul, e também Polícia Civil indicia o segurança de uma boate aqui do bairro Camobi pela morte de um cliente de um bar no dia 15 de setembro, um caso que repercutiu bastante. Um senhor de 56 anos que foi puxado de cima de um palco, caiu, bateu a cabeça e acabou falecendo naquela noite. E essa ação foi, né, feita por um segurança da casa, que a partir da investigação, então, foi indiciado aí por lesão corporal seguida de morte. Também destaque de política ali, o Grupo Diário promove na próxima segunda-feira um debate entre Valdeci e o Rodrigo Décimo na noite. Então, da próxima segunda-feira, você acompanha ao vivo aqui nos nossos canais. Ao longo até o fim da semana a gente traz todos os detalhes de como vai ser mais um momento importante aí para você que está na dúvida escolher, né, quem será o próximo prefeito de Santa Maria. Também ali no mês das crianças, pequenos usam a criatividade com recicláveis, e o policial militar alega legítima defesa e morte de 2 homens em briga em São Martinho da Serra. Uma briga aí resultou na morte de 2 pessoas e deixou outras 5 pessoas feridas em um crime, né, de repercussão em São Martinho da Serra na noite do último domingo. Esses e outros destaques vocês acompanham na edição impressa do Diário de Santa Maria de amanhã e também nos nossos sites e plataformas digitais. Seguimos por aqui com os temas sugeridos pelos nossos debatedores. A nossa última pauta é sobre inovação, tecnologia, startups, empreendedorismo digital. Pauta sugerida pelo nosso convidado estreante, o Tomás, né? Ele que é um cara super experiente na área, viajou por mais de 40 países. Te apresenta aí pra gente e dá início, né, essa pauta super importante aí pra gente. Vamos lá, obrigado. Antes de começar essa pauta, a gente tem que falar sobre um movimento chamado de transformação digital, né? Que ela está acontecendo em vários setores da sociedade hoje, né? Nos bancos, então a gente tem as fintechs, nas escolas a gente tem as edutechs, enfim, de vários setores da sociedade. Por que está acontecendo isso, né? O uso da tecnologia, ele se comoditizou em vários setores, e acontece que as empresas que acabam não entendendo isso, as instituições que não acabam entendendo isso, até mesmo o governo, porque existem as GovTechs, eles acabam não tendo uma melhoria ou de um processo, ou de um produto, ou de uma inovação, ou acabam vivendo há 10 anos atrás, que nem tu tinha falado, né, dos contratos, enfim, como eram anteriormente, quando estava comentando no nosso intervalo.
Então, essa revolução digital, ela está acontecendo em vários setores. Na comunicação, na construção, em todos os setores da sociedade. Por quê? Porque a forma de consumo das pessoas, ela mudou sobre os serviços, né? Hoje a gente não vai mais nas agências, hoje a gente procura tudo de uma forma digital, primeiramente, do que ir no presencial, até mesmo comprar um tênis, né? Então, muitas vezes a gente pode ir, olhar do tênis na loja e pega o modelo, pesquisa na internet e compra digitalmente. Mas, enfim, e fazendo um contraste, talvez, com a educação, com o Dia do Professor, né? Eu acho que seria interessante a gente conversar sobre as edutechs e os movimentos que as instituições de ensino, públicas, privadas, ou até mesmo fomentadores de conteúdo, eles estão fazendo utilizando a tecnologia e a inovação, né? Então, nesse sentido, eu vejo... Bom, viajei 40 países, não foi uma viagem por 40 países, foi uma volta ao mundo, na verdade, que foi o meu sonho realizado, que acabei de finalizar, né? E essa volta ao mundo, ela teve origem na minha cidade onde eu nasci, São Gabriel, né? Então, sou aqui de uma cidade próxima, né, vizinha do interior, uma cidade pequena, enfim, mas esse sonho, enfim, ele surgiu na minha adolescência, e aí já faz bons anos, né, também, e muito em função da questão de ser sedento por conhecimento e educação para ver o que acontece fora do Brasil, fora do meu meio, e ter esse câmbio também cultural a nível de conhecer o que acontece em outros países com a tecnologia e principalmente com os ecossistemas de inovação. Eu fui presidente da Associação de Startups, né, também. As startups, para quem não sabe, né, são todos os aplicativos que tem no nosso celular são startups, são empresas jovens, porém que tomaram uma repercussão global e são muito grandes, né? Dentro das startups a gente tem subnichos, né? Então, as startups do setor de finanças, elas se chamam fintechs. Exemplo muito bom é o próprio Nubank, né? Hoje, que todo mundo possui. As startups no setor de educação, edutechs, construtechs no setor de construção, lawtechs no setor jurídico, energytechs na questão de energia para os carros, que é como a gente estava conversando, né? As martechs no setor de marketing, bom, por aí vai. Então, eu acho que a gente poderia, talvez, começar esse debate trocando uma ideia muito em sentido do que hoje as instituições fazem com seus desafios de ensino, utilizando a tecnologia e a inovação, e talvez debater sobre quais são, se esses desafios, eles são desafios culturais, institucionais, parte dos alunos, dos professores, de quem está em cima da gente, são dos políticos, são da sociedade, é do meio, é do contexto, é da cidade, que talvez o acesso à informação não chegue até aqui, e saber também como que a gente pode utilizar o digital, né? O digital, a internet, para que a gente consiga estar aqui transmitindo para todo mundo, para outras pessoas, para outras cidades que estão nos assistindo também, e que a gente consiga também elevar o nível da educação no Brasil, que para mim, de novo, calcanhar de Aquiles, e se a gente não pensar a educação, a gente não tem como pensar mais nada no Brasil. A gente não tem como pensar saúde, a gente não tem como pensar mobilidade urbana, se a gente não for bem educado, a gente não tem como pensar nenhum outro setor. E parte do básico, né? Muitos adolescentes saem hoje do ensino médio só fazer uma regra de 3. Então tem esse câmbio cultural que tu tinha falado também, de como os nossos pais foram ensinados, como a gente foi ensinados, e agora como os millennials estão sendo ensinados, com acesso à informação, essa volatilidade, enfim, que já nascem com tablet na mão e tudo mais. Mas a forma de assimilação, até mesmo na própria memória, ela é diferente quando tu lê um livro ou tu lê no tablet. Então, e como que fica isso dentro desse processo de digitalização, dentro das escolas municipais, estaduais, federais, públicas, particulares, e os professores têm qual papel de adicionar esse apenas tempero, não ainda como uma disciplina, do digital. A vida digital das pessoas, ela passa pela tecnologia, majoritariamente hoje, com todos os celulares de vocês aqui, ou dos filhos de vocês, ou dos netos de vocês. Mas isso está sendo ensinado na escola? Eu vi hoje um comentário de uma entrevista na Gaúcha. O Leandro Carnal estava sendo entrevistado, né, pelo programa ali da Kelly Matos, e ele colocou uma situação que eu não sabia. Na Finlândia,
eles colocaram toda a parte de mídia digital e tablets, enfim, para as crianças que estavam em processo de alfabetização. Fizeram, não sei quantos anos ficaram, acho que talvez 1 ou 2 anos, e eles retrocederam. Eles viram que o processo de alfabetização baseado em tablets e nas tecnologias digitais não estava dando o resultado que eles gostariam. Então, eles retornaram, né, tiraram os tablets, voltaram ao lápis, à borracha, ao caderno para as crianças, porque elas estavam perdendo a motricidade fina, elas estavam perdendo uma série de capacidades que são esses materiais que nos trazem, nos dão, né? Então, o que ele colocou? Eles não retrocederam no sentido de usar a tecnologia a favor da educação, do professor poder trabalhar em aula, mas a criança em contato direto no processo da alfabetização, eles acharam que não estava dando o resultado adequado, porque ainda tem habilidades que precisavam ser formadas e não estavam, né? Então, entra nesses desafios, né? Até que, qual é o limite, né? Qual é o limite do que a gente precisa desenvolver enquanto ser humano, enquanto pessoa, né? E o limite do que a tecnologia pode nos ajudar no sentido de acelerar processos, de mostrar possibilidades, né? N outras possibilidades que às vezes a gente só estava discutindo entre 2, 3 assuntos, né? Porque a gente não via o mundo todo, não tinha acesso a tantas informações. Hoje a gente tem acesso, e do ponto positivo, eu acho muito positivo, a gente consegue fazer uma série de trabalhos em aula, enfim, inclusive dinâmicas em aula, que antes a gente precisava parar a aula, leva uma semana para o aluno pesquisar. Não, ele faz a dinâmica na própria aula. Vamos pegar o material, vamos pegar um artigo, vamos olhar outras referências, né? Então, se a gente dá um trabalho em aula de criar, por exemplo, a gente às vezes eu faço nas aulas da pós-graduação, né? Vamos pensar que produtos vocês iriam criar numa startup. Vamos pensar assim rapidinho, né? Que startup seria essa, que produto ela iria produzir na energia, né? Que é a área que eu trabalho. E aí, às vezes, assim, vem ideias tão interessantes em pouco tempo. Claro que ela é uma ideia que teria que ser trabalhada, avaliada do ponto de vista econômico, enfim, né? Mercadológico. Mas vem ideias muito interessantes. E aí os alunos trazem, inclusive, as referências. Por quê? Porque eles já olharam na hora ali, a questão de 1 hora que tu dá para fazer esse trabalho vem muito interessante. Que é uma maneira de fazer com que você pense, né, sob pressão e acabe criando uma ideia ali. Que dessas 100 ideias, talvez a gente, né, uma delas vai vingar, né? Mas é assim que a gente provoca, né? Então, esse limiar aí eu acho que é bem interessante da gente avaliar, né? Uhum. Sabe que a Marília até comentou hoje, quando a gente estava falando sobre isso, né? Diz que agora estão criando uma lei, né? Para tirar os celulares das crianças, dos adolescentes, né? No ensino médio, né? Tirar o celular deles. Mas aí até que ponto é a solução? Tudo bem que, né, os celulares às vezes atrapalham, né? A sala de aula, o andar da aula e tudo mais, mas quão interessante é tu trazer essa ideia de que ela precisa andar aliada, né, ao conteúdo teórico, ao material, né, e como que os professores podem fazer isso? Eu acho que ele tem que ocupar também, porque o mundo hoje em dia desses jovens é tecnológico. A gente está aqui, né, nós todos estamos aqui sentados e sempre tem alguma coisa para fazer no celular, né? Ou alguma... Não parou nem um minuto, né? Sempre tem alguma coisa. É todo mundo. Então, eu vou chegando aqui também, né? Tem que chegar. No programa, não pode acontecer. E aí é algo que precisa ser incrementado, né? Ali e incluído dentro das salas de aula. Então, precisa também de um trabalho com os professores. Porque eu percebo que professores mais novos, né, já estão mais acostumados com isso, com essa tecnologia toda, e eles conseguem trazer com facilidade para dentro da sala de aula. Mas quem já não tem tanto contato com a tecnologia,
cria uma certa barreira, né? Acha que aquilo ali... E aí os jovens, eles criticam isso sim, né? Então é uma questão de ser trabalhado. Não tem como tu tirar, né? Isso de dentro do mundo deles nos dias de hoje. Imagina a revolta que vai causar por trás de tudo isso, né? Tomás, desculpa, Angela. Tomás, tu viajou, né? Alguma experiência tu adquiriu dessa pequena viagem que tu fez, né? Se tu pudesse nos dar exemplos, assim, de coisas que tu viu lá fora, que poderiam dar certo aqui, enfim, algo nesse sentido, assim. Vamos lá. Bom, posso começar por várias óticas e perspectivas, né? Se tu quiser, eu vou começar com o assunto. Tá, vamos lá. Eu vou começar com a perspectiva de um país super pequeno e que tem o maior número de startups per capita do planeta Terra, Estônia. Tá, lá em cima, pertinho da Finlândia, né? Na Estônia, o que acontece? Como eles têm uma população total, que eu acho que é de 1 milhão de habitantes, é bem menor que o Rio Grande do Sul, eles colocaram a tecnologia em perspectiva. Tá? Então, hoje, na Estônia, todos os processos eles são digitais. Para te fazer qualquer coisa, tu não, com governo, sem governo, abrir empresa, que aqui, sei lá, demora um mês para te abrir uma empresa, lá tu demora 30 minutos para abrir uma empresa, e tu já faz todos os processos digitais também. A forma de educação que eu gostaria de trazer um contraponto agora, saindo da Estônia, é em Israel. Quando eu fui em Israel, olha só que interessante que é a forma de educação deles. Eu sempre procurei conversar com pessoas locais justamente para não pegar aquela visão meio enviesada de alguém que estivesse me apresentando Israel. Quero conversar Israel com o israelense, entendeu? E eles me contaram que desde a educação do ensino, que a gente chama de fundamental aqui, eles possuem matérias como sustentabilidade e economia. Só que a sustentabilidade, quando a criança é muito pequenininha, com 5 anos, ela vai pegar uma semente e plantar na terra para ver o que acontece. E ela vai acompanhar aquele processo de crescimento e tudo mais ao longo do ano, ao longo da vida. Ela vai saber a importância do plástico e o que ele faz no mundo. E ela também vai ter uma educação financeira. Eles estudam sustentabilidade por 10 anos na escola, tá? E quando eu comecei a perguntar como é que era a escola também, assim, quando tu vai para a escola, é um turno, 2 turnos que a gente tem aqui, essa alusão, enfim, né? E ela perguntou, e aí essa pessoa me falou assim, como assim um turno ou 2 turnos? Não, porque lá no Brasil a gente ou estuda de manhã ou estuda de tarde, algumas escolas têm ensino integral, que é de manhã e de tarde, enfim, mas daí geralmente tem algum ensino técnico junto de alguma especialidade e por aí vai. E o pessoal me disse que é o seguinte, ó, eles estudam das 7 horas da manhã às 3 horas da tarde e depois eles vão almoçar, sendo que eles têm um lanche, tipo um brunch e tudo mais no final da manhã. E quando eu falei que na minha época, quando eu estudei, eu estudava de manhã das 8 ao meio-dia, e ela perguntou, e depois? E aí eu falei, não, é das 8 até meio-dia. Tá, mas tu vai lá fazer o quê? Pra dizer que tá presente? Porque a aula passa muito rápido, né? E aqui muitas vezes a gente reclama, porque no meu ensino médio eu estudei, tinha 2 dias da semana, segunda e quarta, que eu estudava de manhã e de tarde, das 8 ao meio-dia e das 2 às 6. E eu reclamava, né? E lá em Israel eles têm essa cultura o ensino é muito forte e eles sabem muito bem valorizar isso, dizendo que assim, ó, me fizeram até um desafio. Tu pega qualquer pessoa do mundo e dá um desafio para ela, que ela vai te entregar em 1 mês. Eu te garanto que a gente faz em 1 semana. Eles valorizam o conhecimento e também a forma de trabalho. Não existe 40 horas por semana. O pessoal, da mesma forma como me falaram sobre a educação, de ensinar, enfim, esse processo de 1 turno ou 2 turnos, eles vestem uma camisa que às vezes nem é deles, ou não deveria ser deles, ou enfim, da empresa que eles trabalham, enfim, e eles fazem aquilo que tem que ser feito. Eles entregam aquilo que tem que ser entregue. Eles têm uma atividade que tem que ser feita durante a semana e eles podem se organizar para terminar antes ou atrasar aquela atividade. Isso é uma coisa que eu prego muito hoje e implantei dentro da minha empresa, da Inovatec,
que hoje, com todos os funcionários, a gente faz uma reunião na segunda-feira para definir o que vai ser feito durante a semana. Daí eu converso com os gerentes, os coordenadores e tudo mais. E eu faço uma outra reunião na sexta-feira para saber se tudo aquilo que foi planejado segunda, ele foi de fato realizado. E estimulo todo mundo na segunda-feira para que entregue tudo quinta e sexta-feira não apareça na empresa. Vai fazer alguma coisa para ti, vai viajar, vai, sei lá, pensar num projeto pessoal teu, empreenda aqui dentro da empresa, mesmo sem ser um sócio. Enfim, né, esse estímulo, eu acho que, de novo, a gente não tem essas disciplinas sendo trabalhadas lá no início na educação básica e fundamental, como sustentabilidade, economia, empreendedorismo, enfim, tem várias outras que daria para trabalhar e eu acho que tem espaço. São só 4 horas que eles estudam. Uma criança, ela não tem outra responsabilidade a não ser estudar. Até os 15 anos dela, ela tem que brincar, obviamente, né? Ter o momento de lazer, mas ela tá ali para estudar, assim como eu não julgo ninguém para fazer riqueza antes dos seus, sei lá, pelo menos uns 25 anos, já para mim já tem que estar formado, já tem que ter uma profissão, enfim, mas até lá, eu ainda coloco uma margem de erro até os 30, assim, olha, se tu não construiu a tua vida educacional, não vou nem falar acadêmica, durante os teus primeiros 30 anos tem alguma coisa errada que talvez tu deva olhar por alguma outra ótica que ou tu tá trocando, tu só inicia coisas e nunca termina nada, ou daqui a pouco vai chegar aos 40 e tu vai seguir sem uma profissão, sem fazer algo que tu goste, e estimulo todo mundo a sempre tentar identificar aquelas vocações que a gente percebe no final da adolescência ali, sobre o que tu gosta mais de fazer pessoalmente, e se isso que tu gosta de fazer pessoalmente tem algum futuro profissional. Se tiver algum futuro profissional que seja também rentável, né? Porque, enfim, a gente vive numa sociedade que a gente tem que ganhar dinheiro para adquirir as coisas e crescer na vida, né? Cultura da meritocracia. Que tu vá por esse caminho. Se tu não conseguiu, beleza. Tem percalços na vida que tu pode, às vezes, entrar em algum estágio que tu vai chamar, eu chamo de híbrido, né? Eu estou fazendo isso, que eu não necessariamente gosto de tudo, mas eu tô fazendo isso aqui para ganhar dinheiro, porque depois aqui eu vou estar fazendo aquela realização do meu sonho, trabalhando com aquilo que eu gosto, em cima daquilo que eu quero para ter como profissão. Tá certo, obrigado. Bastante troca de experiência hoje aqui nesse programa, né? Foi bem bom o papo. Chegamos ao fim do nosso programa. Muito obrigado pela presença de vocês. Mais uma vez a minha amiga Valesca Verbo Machado presente. Prazer te receber aqui outra vez. A Luciane Neves, Bruna Cassol, Tomás estreou hoje aqui conosco, sempre bem-vindo. Obrigado. Ana Lídia, aqui outra vez, né, participa conosco. E a professora Ângela Marinho, né, sempre muito bem-vindos ao nosso programa. E a você que nos acompanhou nessa noite aqui no Sala de Debate. Amanhã o programa volta na primeira edição a partir do meio-dia com o Marcos Fonseca. Para você que nos acompanha na CDN, fique agora com a Voz do Brasil. Boa noite. Boa